Oi, oi, gente! Eu sou a Elô, você tá no Fora da Norma. E hoje a gente vai falar com a Paula, com a Laura e com a Laís sobre a formação delas na 42. Oi, meninas! Tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos começar, então, apresentando. Pode começar, Paula. Bom, a gente estava falando antes de começar que é muito difícil apresentar, então é isso, sempre tenho dificuldade nesse momento. Mas eu sou a Paula, sou uma mulher branca, tô com cabelo preto e azul nesse momento, uma blusa azul e um casaco preto com os brilhinhos. Eu trabalhei com teatro por bastante tempo. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, porque eu era muito tímida, estamos falando disso também antes. E fiz faculdade de artes cênicas, fui atriz, iluminadora, diretora criativa, fiz cenários também, enfim, tudo que precisava, né? Apertar parafuso. E comecei na programação na pandemia. A gente fala, mas é muito difícil apresentar, gente. Mas enfim, hoje em dia sou engenheira de software, eu gosto muito de viajar, então acho que uma das coisas que mais me motivaram a fazer essa transição de carreira foi ter um trabalho que não dependesse dessa presença física, que o teatro depende muito, e poder estar trabalhando, que a gente precisa fazer isso, né, no mundo capitalista para ganhar a vida de qualquer lugar do mundo, porque o que eu mais gosto de fazer é isso, é conhecer lugares novos, paisagens novas, culturas, pessoas. Gosto muito também de jogar jogos de tabuleiro. É isso, apresentação rápida. Subiu a régua. Já tô nervosa. Quem sou eu? Meu Deus. Quem sou eu? Ai, meu Deus. Vai de lá. Primeiro arrasou, né? Fazendo a descrição. Acho que eu nunca fiz a minha descrição. Então, eu sou a Laís. Sou uma mulher branca, de cabelos médios, talvez, franja. Tô usando óculos. Tô com uma blusa preta e um tricôzinho bege. Atualmente sou engenheira de software também. Minha transição de carreira não foi tão divertida quanto a da Laura e da Paula. Eu já era das exatas, então eu sou formada em engenharia mecânica. Trabalhei um tempo meio na área. E aí depois que eu fui me interessando por programação. Acho que uma coisa importante sobre mim é isso. Estou nervosa. Sou a extrovertida tímida. Então, vou falar bastante, mas acho que eu preciso me soltar um pouco mais. Boa. Mas é isso. Mas um parênteses, que a Laís falou que não é tão divertida. Só de ouvir que ela fez engenharia mecânica, eu acho extremamente divertido. Quando eu fazia artes cênicas, eu descobri que a engenharia mecatrônica ficava lá perto. Eu falei, gente, isso existia? Por que não me falaram? É da hora, tipo, aquele dia que ela tá falando dos túneis de vento. Eu acho muito mais fazendo cálculo de vetor. Tipo, que da hora isso. Ai, Saber como os gente. motores funcionam. Divertidíssimo. Não, Laura. assim, tem o seu valor, mas... Faltou você. Beleza. Meu nome é Laura. Esse negócio de se descrever me lembra muito, tipo, quando você tá começando uma campanha de RPG de mesa, que você se descreve, né? Eu sou um elfo, estou usando uma capa verde, carrego um arco nas costas, mas no caso, eu sou uma mulher branca, marrom magricela, de cabelo curto, óculos, usando uma camiseta preta com bastante pelo de gato. Espero que não apareça na câmera. Acho que não. Não. Minha transição de carreira, assim, eu sempre fui muito nerd. Eu sempre fui aquela pessoa que gosta muito de computador, que gosta de... tanto hardware quanto software, né? Eu gosto de montar computador, gosto de mexer nas pecinhas. E eu fui por um caminho de design de jogos, inicialmente. Sou formada em design de jogos. Trabalhei muito tempo como autônoma, mexendo com tudo de mídia. Editei vídeo... trabalhei fazendo ilustração, trabalhei fazendo assets para jogos, trabalhei fazendo mecânica de jogo, tudo relacionado ao audiovisual eu já mexi um pouquinho, modelo 3D, edição de imagem, qualquer coisa assim, eu me viro. Foi nesse pique que eu resolvi, cara, eu preciso de uma transição de carreira, porque eu tô me fudendo um pouco aqui nesse negócio de ganhar dinheiro como freela. E aí eu vi que e abri uma escola de programação, tipo, 15 minutos de distância andando na minha casa. Tipo, cara, é de graça. Eu vou lá ver no que vai dar. E deu. Então, hoje em dia, eu trabalho como engenheira de software. Ai, que massa. E assim,
engraçado ver vocês falando, assim, porque para algumas pessoas a tecnologia parecia muito um caminho meio óbvio. Mas para outras pessoas não estava parecendo tão óbvio assim. E mesmo assim, todas vocês acabaram na tecnologia, enfim. E isso é muito legal de entender dentro da história de vocês. Mas eu queria entender, acho que vamos começar pela Paula também. Como que foi para você sair desse mundo de teatro? Eu acredito que você não saiu ainda, né? É uma coisa que tá dentro de você, sempre vai estar. Mas como que é ser uma pessoa criativa e mexer com tecnologia? Como que foi isso pra você? E depois a gente vai, enfim, passar a bola aí pras outras meninas. É muito doido, né? Porque aí entra um pouco, né? Como somos 4 mulheres, né? 3 tem entrevistados, uma entrevistadora. Acho que talvez a gente se identifique um pouco, dependendo da história, com isso. Mas eu nunca tinha tido contato e nenhum incentivo, assim. Eu vejo muitos homens com quem eu convivo que, desde muito pequenos, tinham esse incentivo a entender. É óbvio, né? Sim. E, para mim, não. Então, eu sempre fui muito apaixonada por lógica, então, isso sim. Desde muito pequena, eu lembro do meu caderno de matemática da, sei lá, 6ª série. Um lado era de matemática e se eu virava do avesso, era só exercício de lógica que eu ficava pegando para quebrar a cabeça e fazer. Mas me encontrei aí nesse mundo das artes, que fazia muito sentido para mim também. Inclusive, é isso, para mim a programação faz muito sentido porque é esse casamento de lógica e criatividade. Então, eu me identifico muito com essa junção dessas duas coisas. E no teatro, enfim, experiências maravilhosas e desenvolvi habilidades muito úteis para a vida, como você falou, que ficam com a gente. Mas em algum momento da minha carreira, a gente começou já a inserir um pouco a tecnologia no teatro. Então, a gente começou a fazer espetáculos que traziam arte e tecnologia para a cena. Então, começou a trazer projeção mapeada, trilha eletroacústica, interação do microfone mexendo a projeção. Então, a gente começou a investigar por aí. Mas a programação em si ainda era uma coisa um pouco mais. Quando eu comecei a ouvir falar de coder, eu falei, mas como faz? Eu comecei a achar muito interessante. E aí, mais aprofundadamente, foi com a 42, uma amiga minha, foi o processo seletivo que chamou a atenção, ela que ficou sabendo e falou, parece que é um joguinho que é a sua cara, faz aí. Eu falei, eu adoro esses joguinhos, vou fazer. Então, eu fiz a primeira etapa, sem saber muito onde eu estava me enfiando, para ser sincera, adorei. Aí, depois que eu passei da primeira etapa, falei, tá bom, peraí, agora não sei se eu quero ir pra frente, vamos ver. Aí, eu fui entender sobre, nisso veio a pandemia, então a gente ficou esperando o Basic Camp, que foi o processo seletivo que eu fiz por 1 ano, mais ou menos, um pouco menos. E aí, nesse tempo, eu estava fuçando. Então, comecei a fuçar na internet. E é muito interessante, porque acho que é uma área também que tem muita troca de conhecimento. Isso eu acho muito encantador. As pessoas são muito generosas e não tem... Sabe, estamos todos sentados em ombros de gigantes e o que a gente faz, vamos compartilhar, essa coisa do open source, de estar junto. Então, eu consegui achar muito material. Fui estudando sozinha e fui me encantando. Eu fui muito por esse caminho das artes, então comecei pela programação criativa antes da 42, tanto que no processo da 42 que ia ser C, eu falei, ixi, será? Porque eu estava achando muito interessante a parte de começar a programar e ver algum resultado visual ali. Porque será que quando começar uma coisa mais árida, ali o terminal, só o C, vou gostar? E aí eu gostei mais ainda, achei incrível, falei, que legal! Contei mais ou menos, e aí foi, né? Foi. E pra vocês, como é que foi, assim, essa transição? Pra você, acho que não foi tão transição, assim, mas eu acho que mudou bastante coisa, então, né? Isso é uma coisa que eu acho até engraçada da minha história, assim, que apesar de eu ser da engenharia, eu nunca fui muito ligada em tecnologia. Uhum. Assim, acho que até hoje eu sou meio ruim, assim, de celular, computador. Assim, falo assim, pelo terminal, acho que eu sou melhor do que no resto, sabe? Assim, Terminal é mais fácil. Terminal é mais fácil, Então, às vezes eu apanho de umas coisas de tecnologia que eu falo, a pessoa que trabalha com tecnologia não sabe fazer as coisas. É culpa do designer, que não fez uma interface boa. Culpa não é sua. Não, mas eu sou meio ruinzinha mesmo. E aí, um pouco a questão de não ter referências, assim, né? Então, eu tive isso de sempre quis ser engenheira. Então, nunca foi uma questão, né? Tipo, então, mas eu também não sei de onde eu tirei muito. Era bem aquela coisa, tipo, gosto de exatas, quais são as opções? Em algum momento eu botei na cabeça que eu queria fazer engenharia, nunca soube exatamente qual engenharia. Eu tinha referência na minha cidade de
indústria, então eu achava que eu ia trabalhar em fábrica. E eu sou muito de construir coisas, assim, tipo, era muita questão de, tipo, botar a mão na massa e... Uma coisa física mesmo, assim, tipo, de gostar de... Minha mãe fala que eu gostava de desmontar os brinquedos pra ver como que funcionavam, assim. Então, tinha essa coisa. E só que, sei lá, engenharia de software, computação, ciência da computação, nunca foi uma possibilidade, assim. Nunca imaginei. Nunca tive aquela pessoa também, desde criança, que tinha medo de mexer no computador e quebrar, sabe assim? Usava o que tava lá, mas assim, deu algum problema. Gente, chama um técnico aí, uma pessoa que vai consertar, porque não era a pessoa que tinha coragem de mexer. No colegial, eu cheguei a fazer um curso técnico de eletroeletrônica, que foi onde eu comecei um primeiro contato com um pouco de lógica, porque começou a ter umas matérias mais... não tão práticas, não tão físicas, né? Um pouco mais abstratas, assim. E foi o momento que eu falei, vixe, isso aqui acho que não é pra mim, não. Tá muito abstrato, isso aqui já não é legal, já não gosto. Aí eu parei, continuei estudando, aí eu fui pra fazer cursinho, aí fui pra faculdade. Aí na engenharia a gente acaba tendo algumas... Então mesmo nas outras engenharias, assim, né? A gente tem uma base de programação em C, inclusive, que com 2 dias de piscina já supre. O C que eu tive em 6 meses foi 2 listas da 42, assim. Então, isso é engraçado, inclusive. Mas... E eu chorei na minha primeira aula de programação da faculdade. Que eu falei, gente, o que é isso? Que bruxaria é essa? Não é possível que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Pra mim, não faz o menor sentido. Então, assim, eu tive essas barreiras. Então, eu tava nas exatas. Eu gostava disso. Mas eu tive duas barreiras, assim, que eu me deparei, que eu achava que não era pra mim, assim. Que, não, isso tá muito distante, assim. Não gosto, acho esquisito. E aí... Ao longo da faculdade, tinha algumas outras coisas que a gente precisava saber lógica de programação para fazer, usar alguns softwares, algumas coisas. Então, foi ficando um pouco mais natural. Eu passei na matéria, né, de programação, então também venci a barreira. Mas eu entendia que saber programar em algum momento, eu falava, acho que vai ser tipo saber inglês, assim, todo mundo precisa saber um pouquinho, pelo menos. Então, eu tinha essa sensação, principalmente estando na engenharia, e falei, acho que vai ser bom eu aprender em algum momento. E ficou. E aí, quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu trabalhava com planejamento de produção. Então, só que eu trabalhava numa empresa que que desenvolvia softwares ou para fazer modelagem matemática, otimização. Então, eu fui me aproximando disso, mas eu estava mais... fazendo mais uma interface até de negócio. Então, eu fazia umas coisas práticas, mas eu estava mais num contexto de negócio, assim. Só que eu já estava no mundo corporativo, né? Então, eu estava me aproximando da tecnologia dessa forma, e aí eu pensava um pouco em ir para produto, né? Que das carreiras de fazer a transição, eu falei, acho que eu vou para produto, faz mais sentido, é uma transição mais fácil. A empresa que eu comecei a trabalhar me dava muita oportunidade para aprender a programar, e aí eu fui pegando gosto, só que eu não achava. Eu falei, gente, uma coisa é saber um pouquinho de lógica de programação, outra coisa é desenvolver um software, né? Falei, vou ter que fazer outra faculdade, não tem condição. E aí que apareceu o 42, e eu falei, de graça? De graça. De graça, né? Mais ou menos, mas assim... De graça! Mas, Não, é de graça, mas assim, você vai pagar... com a sua alma, brincadeira. com a sua alegria de viver, com alguns anos de vida. Não, realmente, é muita dedicação, é por isso que a gente fala que quando você entra na 42, realmente é muito legal, mas também é muita dedicação. É muita dedicação. Até porque é uma formação rápida, e pra ser rápida, tem um custo, assim. Se fosse, sei lá, 5 anos, uma formação em algum outro curso, poderia ser mais tranquila, mas é pauleira. Então é só pra... É isso, né? A gente paga de alguma forma. Sim. E aí é isso. Então, aí acho que eu vou encerrar por aqui. Mas aí veio 42, no filme, me apaixonei completamente, assim. Eu entendi que eu gostava muito de programar e que fazia muito sentido. E aí agora estamos nessa. Obrigada. Você comentou que você é da área de exatas e tal, e engenharia, e você disse também que você não tinha muitas referências. E dentro até da engenharia,
já tem uma quantidade reduzida de mulheres, né? Já é uma coisa mais, ainda mais dentro da programação. Isso é uma coisa que a gente está tentando mudar dentro da 42 e mudar esse cenário das ciências tecnológicas, digamos assim, da engenharia de software, que é super masculina, branca, etc. Você, Laura? Bom, eu sempre fui adjacente à programação, né? Trabalhando com games, ou vindo da área de games. É uma área que mistura bastante. Tipo, eu acho que games é uma área que converge muitas disciplinas. A música, a arte visual, a programação, tudo isso em prol de você criar um produto midiático, né? Um produto de entretenimento ou uma obra de arte, dependendo de como você tem o enfoque. Então, para mim, a programação sempre foi uma disciplina criativa. E eu sempre, assim, estive junto com programadores, mas eu não... Tentei aprender a programar algumas vezes e nunca consegui levar em frente. Eu acho que eu precisava entender um pouco mais a fundo, entrar nas entranhas do computador e entender o que estava acontecendo. Por isso que eu acho que começar pelo C dentro da 42 foi muito bom para mim, que ele te dá essa visão do baixo nível e entender exatamente, tipo, eu tô alocando minha memória aqui para isso e vou mexer com o ponteiro e ele é muito baixo nível, muito manual, então isso me ajudou a entender melhor. E para mim ainda é uma disciplina criativa, é uma ferramenta que você tem para resolver problemas. Só que como você vai resolver esse problema é uma chave de fenda, ou dependendo, uma caixa de ferramentas. Só você ter as ferramentas não vai te dar a solução do problema. Você tem que pensar em como você vai usar elas. Então, é assim que eu vejo. Então, essa transição, para mim, eu nunca senti que foi uma mudança. Foi um passo em cima do que eu já tinha construído. Eu não vejo como, tipo... as pessoas falam, né? Nossa, mas você fez cinema e depois você foi para programação. Mas eu vejo essas coisas montando umas em cima das outras. O que eu aprendi em games, ilustração, cinema, arte, para mim, isso me deu uma base para conseguir aprender a programar. Total. Tudo faz parte de um contínuo, sabe? Total. E você comentou sobre criatividade, eu acredito muito nisso, porque as pessoas acham que criatividade é, tipo, meu Deus, um negócio que vem da alma, assim, e não é. É uma habilidade que você usa para resolver problemas. E dentro da criatividade, você tem a tecnologia, tem a arte, tem uma série de coisas que você, sei lá, tipo, ter uma empresa é uma coisa super criativa. Você ser engenheiro de software é uma coisa super criativa. Porque são resoluções, formas de resolver um problema. Eu então, diria até isso. mais que isso. Criatividade é um processo iterativo, né? Total. Se você entende como é que funciona um loop, a criatividade você itera em cima de uma ideia. A sua primeira ideia é sempre uma bosta. Toda vez. Sua primeira versão de qualquer coisa, código, ilustração, tudo, é sempre ruim. E você itera em cima dessa coisa até você conseguir refinar ela e virar uma coisa boa. Então, sim, é um trabalho. Funciona tanto para você desenvolver um software quanto para você criar uma imagem ou qualquer outra coisa. Fazer uma pintura. Fazer uma pintura. Total. Sim. E como que foi o processo seletivo? Como que vocês encararam? Eu acho que vocês falam desde o processo seletivo até a formação. Como que foi essa jornada dentro da 42? Porque a gente sabe, a gente já comentou aqui que é super intenso e que é uma coisa que é totalmente diferente de todos os lugares. Então, a metodologia, você aprende a aprender e você tá dentro de um lugar onde não existe aquela competição, onde o sucesso do outro não invalida o seu processo, o seu sucesso. E é muito... A gente não tá acostumado com isso. A gente tem que aprender outras coisas, tanto emocionalmente quanto tecnicamente. Então, você aprende de todos os lados. Como que foi isso para vocês? Pode começar. Vamos lá. São muitas coisas, né? Deixa eu tentar pegar algumas ali para não ficar falando aqui o dia inteiro. Mas a parte específica técnica, eu achei extremamente interessante todo o percurso, porque é isso, né? Como eu fiquei esperando um tempo o processo seletivo, eu tive algumas vivências próprias, inclusive até no teatro, que com a pandemia tudo parou, a gente acabou fazendo um experimento, foi um jogo, peça de teatro, nesse momento. Então, eu fui tateando a programação em coisas diferentes. E aí, quando a 42 chegou, a minha sensação um pouco do processo pedagógico vou te dar uma pecinha de Lego. Brinca aí, só a mesma pecinha. Ah, legal, agora você entendeu, vou te dar mais uma. Tá, agora toma 10. Agora vou te dar essa caixinha. Então, é um passo a passo, e isso um pouco que a Laura falou, né? Bem ali de baixo nível, que para mim também é muito interessante, e a gente... É difícil, às vezes, até com coisas quando a abstração é muito alta, eu quero falar, não, tá,
eu quero indo para baixo para entender até onde está lá embaixo. Então, entender como as coisas funcionam. E é uma pessoa que nunca tinha pensado sobre isso. Começar a entender como uma máquina, um computador funciona por baixo dos panos, eu acho assim de explodir a cabeça. Então, foi muito interessante essa parte. E a parte de se virar, de trocar com os colegas, eu acho que aí o teatro deu uma base incrível, porque é isso, né? Viver de arte no Brasil É difícil. é uma coisa que haja resiliência. Então, eu realmente passei mais de uma década vivendo de teatro mesmo. Então, lidar com perrengue, com imprevisto, ser resiliente, lidar com coisas que não estão saindo exatamente como esperado, estava meio em mim já. Então, essa parte de, putz, não deu certo, vamos de novo, e de trocar com as pessoas, de pedir ajuda quando precisa. Claro que foi se desenvolvendo também, e aí numa parte muito mais de um outro canal do cérebro, né, que você tem que acessar e entender, putz, estou com uma dificuldade aqui, eu posso ficar 4 horas sozinha quebrando a cabeça, mas talvez se eu perguntar para alguém, eu vou resolver isso em meia hora. E você vai entendendo quais são as horas que você precisa mesmo aprofundar sozinha e quais são as horas que você vai ser muito melhor trocar com alguém. E as trocas, principalmente quando a gente encontra pessoas que a troca flui muito bem, é incrível e uma delícia o quanto que a gente aprende com o outro. Eu acho que uma coisa que vocês dois falaram, esse lance de aprender baixo nível, entender exatamente como que funciona. Eu acho que, inclusive, é o que faz as pessoas ficarem na 42. Assim, porque quem não gosta dessa parte, eu acho que já desencana antes, né? Mas eu acho que a gente tem isso em comum, de ter muito prazer em ver como que as coisas funcionam ali bem, bem baixo nível. E aí já... É isso, no processo seletivo na piscina, né? Eu fiz piscina, fui da primeira piscina, inclusive. Já sente muito, e fazendo paralelo com a engenharia tradicional, né, a engenharia mecânica, que foi o que eu achei mais interessante, assim, porque eu tive duas sensações que eu falei que me fizeram achar que programar era mais legal, assim. Que é tanto o lance que eu falei de estar construindo coisas. Então, eu acho que durante o meu processo na 42, eu nunca senti que eu estava fazendo uma coisa tão física e tão mão na massa e tão de construir coisas, mesmo sendo abstrato. E que na engenharia mecânica, que às vezes até em projetos que eu realmente estava construindo coisas, eu não sentia tanto. Porque acho que justamente isso de... Se a gente quiser descer até o final e ver ali os bits, a gente entende, né? A gente consegue... isso, o grande desafio é entender até onde a gente vai descer em cada momento, né? Então, também foi um processo ir entendendo assim, tá, não, aqui eu vou parar, vou aceitar algumas coisas para conseguir seguir para frente, ou depois falar, não, volta, que aquele conhecimento foi importante. Então, eu acho que ao longo desses anos aí de 42, administrar isso, até onde a gente vai estudar, o que é importante. E durante o processo seletivo foi essa aventura mesmo, assim, de aprender, como a Paula falou, até que ponto que eu tenho que quebrar a cabeça sozinha, porque é importante para consolidar o conhecimento, e até que ponto eu tô perdendo tempo, porque eu poderia estar trocando com outras pessoas e aprendendo coisas diferentes e mais rápido, né? Lembrando que vocês fizeram o Transcendence, que é o último projeto, né? O projeto da formatura, juntas, né? Então, é legal, como a Paula comentou, tem momentos que vocês estão sozinhas, tem momentos que vocês estão juntas, e cada troca é única, e que bom que vocês se encontraram, e que bom que deu tão certo, né? Essa junção. E o Transcendence, no geral, eu acho que deu certo porque a gente já conhecia o jeito de cada uma trabalhar. E a gente sabia quais eram os momentos de estar juntas e quais eram os momentos de cada uma ir pro seu canto e fazer as coisas do seu jeito. A gente conhece o estilo de trabalho uma das outras e como a gente se complementa. Tipo, eu, por exemplo, eu sou a pessoa que às vezes sai correndo e fazendo uns códigos loucos que sem saber, sem muita preocupação com se tá bonito, se estética, tá otimizado, mas eu que implemento as coisas e aí elas vão lá e refatoram o que eu fiz ou apontam. Às vezes, uma coisa que eu acho muito legal
É que às vezes eu tá com um negócio lá, funcionou. E elas vêm e perguntam, por quê? Por que isso funciona? Por que você fez essa escolha? Eu, tipo, brother, Te faz pensar. eu não sei porque eu fiz isso, mas é uma excelente pergunta, eu vou descobrir agora. Eu só fiz funcionar, não sei como. E eu acho que esse estilo de trabalho onde a gente se complementa funciona muito bem. Super. Não podia ter tido uma equipe melhor pra esse Transcendence. Eu acho engraçado porque ela fala isso e eu sou o oposto. Às vezes, eu fico planejando, não saio do lugar. Aí a Paula entrava ali, ó, administrando. Gente, vamos achar o meio do caminho aqui, ó. Não precisa nem correr, nem pensar tanto. Vamos só fazer. Então, é muito, muito legal, assim. Acho que é bem complementar mesmo. Acho que a gente se encontrou e se encaixou de um jeito que, sei lá, me salvou. Pelo menos acho que eu não teria conseguido terminar se fosse vocês. Com assim. certeza. São os laços forjados no perrengue que a gente faz no 42. Total. Você tinha falado da piscina. Pra mim, a piscina foi um processo quase monástico. E é muito pesado. A gente ficava lá 14 horas por dia, 15 horas por dia dedicada. Por isso que é um processo quase meditativo, assim. Você tá lá, a única coisa que importa na sua vida naquele momento é você resolver um problema específico de ser, e você tá rodeado de pessoas que estão na mesma vibe que você. Então é como se você estivesse realmente num monastério de monges programadores. Que é uma experiência incrível. Assim, faria de novo? Não, porque é um negócio que você sai de lá acabado. Você sai de lá sem saber nem seu próprio nome, em que ano que é. Quando eu saí era quase Natal. Eu, tipo, é verdade, é Natal. Tem isso. Tem Natal. Natal. Que ano é hoje? É porque eu fiz presencial, né? Daí eu saí de lá e, tipo, tinha os Papai Noel na rua. Natal. Super. Mas foi uma experiência bem interessante. E, como eu falei, laços forjados no perrengue. Fiz amizades lá que eu vou levar pra vida. E o que vocês pensam pro futuro de vocês? Vocês pensam em fazer alguma especialização? Pensam em trabalhar em alguma área específica no mercado de trabalho, que tá super vasto, né? Se é difícil a pergunta de se apresentar, a pergunta do futuro... Piorou. Nossa, é difícil, né? Uma das coisas também que me fez mudar de área foi um pouco ter o trabalho num lugar da vida um pouco mais específico, porque quando eu estava trabalhando com teatro, ele tomava minha vida por um todo. Então, eu não parava de pensar em trabalho. Então, eu gosto do trabalho ter o seu lugar e de ter a vida, a energia para fazer muitas outras coisas. Gosto muito disso de estar remota, então eu penso bastante sobre não necessariamente objetivos específicos de carreira nesse sentido, mas de vida como um todo. Então, quero estar com um equilíbrio bom de trabalhar, fazer o que eu preciso fazer, claro, interessada, coisas que me interessem, mas fazer muitas outras coisas além disso, de estar isso, né, com essa mobilidade geográfica, de estar cada vez mais por aí, mais tranquila nesse sentido. É isso, né? Muita gente fala, que legal, foram as primeiras mulheres que se formaram. Eu falo, legal, porque sim, muito legal que a gente se formou, mas queria que tivessem mulheres se formado antes e espero que tenham muitas se formando depois. Então, o que a gente puder, esse lugar de como que a gente ajuda, tá junto, se movimenta para que a tecnologia seja um lugar mais diverso em todos os sentidos, né? Não só desse de gênero, mas quanto mais diverso mais interessante. Isso não tem nenhuma dúvida. Assim, acho que as equipes com pessoas o mais diferente possível, de lugares diferentes, com grupos minorizados inclusos, trazem discussões e vão tomar decisões muito mais relevantes para a sociedade como um todo. E é isso que você falou lá no começo, Elô, o quanto que a gente não percebe os vieses que estão por aí, né? Eu trabalhei numa empresa que fez uma experiência muito interessante, que foi fazer o processo seletivo ser cego. Então, acho que vale citar esse exemplo, porque para a gente ver como o viés tá na gente. Antes disso, passava cerca de 20% de mulheres em programação na empresa. Depois que eles fizeram essa mudança, então, as pessoas que entrevistavam preenchiam a ficha sobre a pessoa candidata sem indicar gênero. E as pessoas que escolhiam eram outras pessoas que só viam aquela ficha e escolhiam. Passou de 20 e poucos para quase 70% de mulheres. E aí você pensa, legal, que bom, então o processo seletivo já teve essa mudança, mas e no resto, né? Como que esse viés... No dia a dia, né? Exato. Esse viés que está claro que existe, se dá nas promoções,
nas pequenas coisas do dia a dia. Então, No tratamento, exatamente. que é o que mais pega, né? Como que a gente consegue não só ter essa entrada em uma coisa de base, muita gente, mas manter grupos minorizados dentro, tendo um ambiente realmente acolhedor, um ambiente em que as pessoas consigam se sentir à vontade para se dedicar ao que elas querem e não, às vezes, conversando, tem tantas microagressões no cotidiano que a gente perde nosso tempo, nossa energia nisso e não no que a gente gostaria de estar fazendo lá. Então, o que eu puder também atuar nisso de alguma maneira, acho que me interessa bastante. Não de forma tão bonita, assim, mas... Poética. Mas para mim é um pouco esse lugar também, assim. Eu já entendi que foi uma transição de carreira que fez muito sentido para mim, assim. Eu me encontrei mesmo. Acho que fico muito feliz que estão me pagando para isso. E ao mesmo tempo tem essa relação, né? Tipo, eu gosto muito de programar, mas porque é meu trabalho. Porque tem gente que gosta de programar de hobby, né? Não é meu hobby, mas eu gosto muito mesmo, assim, eu fico muito feliz. É uma coisa que me empolga de estudar e tudo mais, então... Mas, assim, eu não penso, tipo, uma área específica, uma empresa específica que eu tenho vontade de trabalhar. Meu lance é isso, tipo, tá ali no dia a dia construindo as coisas e aprendendo mais. E aí, acho que um pouco também do que a Paula trouxe, assim. E aí, acho que dá muita vontade de... Acho que o meu maior objetivo é ter uma base técnica sólida, também para tentar ir crescendo na carreira e virar uma pessoa que consiga puxar outras mulheres, outras pessoas diversas, porque as representatividades tanto de gerentes de engenharia de mulheres são menores e de especialistas menores ainda, né? Uhum. Então, é muito difícil, assim... a gente não tem essas pessoas, então... acho que dá vontade de chegar lá e para ir tanto sendo inspiração quanto para ajudar a puxar outras pessoas, né? Total. Então, e tentar ter uma vida mais equilibrada, né? Tipo, como estudar, como beleza que a gente teve na 42 foi ótimo, foi super importante para chegar onde eu tô agora. Mas como continuar estudando e continuar fazendo o que eu preciso de uma forma mais equilibrada, assim, Total. né? É que eu acho que são fases também, né, da nossa vida. Existe um momento onde a gente precisa realmente se dedicar. Tipo assim, virar aquela pessoa que fica só dentro de casa estudando. Mas existe também um momento onde você pode flexibilizar e falar, beleza, eu vou estudar, tipo, 1 hora por dia. 2 horas por dia, meia hora. Ou, tipo, hoje eu não vou estudar. Sabe? Eu acho que existe esse momento. Para alguns, ele já chegou, mas para alguns ele ainda não chegou. Então, é legal isso da gente entender que momento que a gente tá, né? E que bom que você entendeu que você tá nesse momento já de, sabe, desacelerar um pouco. Uhum. É bom isso. Porque é uma profissão que por si só a gente não para de estudar. Que Não, é uma coisa que me encanta exato. também. É muito legal. Você vai estar Maravilhoso, sempre mas meu Deus. Então, o resto tem que pensar, então já tô estudando naturalmente o tempo inteiro. Como que a gente dosa isso para ser prazeroso? E você aprende também a ficar confortável que você não vai saber tudo. Sim, exato, isso é incrível. Você vai saber impossível. maravilhoso. E é ótimo também. E aí? A vida me levou para a área de inteligência artificial, né? Eu trabalho numa empresa que trabalha com produtos relacionados a machine learning, inteligência artificial, etc, etc, etc. Tô no hype da IA generativa. Então, eu vou acabar aprendendo mais sobre essa área, porque é o meu trabalho. Não foi, assim, uma coisa que... tipo, nossa, acho muito foda, acho da hora. Mas não foi, assim... Foi uma coisa que aconteceu, sabe? Foi uma coisa um dia... Caiu no teu colo. Acabei caindo e é muito legal. Eu acho que em algum momento eu quero voltar a fazer jogos. Pra mim. Sem cliente, sem pressão no mercado, sem investidor, sem aqueles painéis de market research pra ver o que eu tenho que botar no meu jogo pra vender pra mais gente. Pra mim, do jeito que eu quero, como uma peça de expressão minha. E usar essas habilidades que eu desenvolvi pra fazer isso. Eu ainda tenho esse lado meio artista que eu quero desenvolver. E também, como a Paula e a Laís falaram, a 42 e a programação no geral me deram uma oportunidade muito grande de mudar de vida. E eu quero trazer essa oportunidade para outras mulheres. A gente estava falando da questão da entrada no mercado. Eu acho que existe um foco muito grande na entrada, tanto em processos de estudo, né, cursos,
quanto no próprio mercado, vagas afirmativas, mas isso é só o começo. A permanência que é difícil, né? A permanência é mais difícil que a entrada. A gente vê isso na certeza. própria 42. Entra bastante mulher. Não tem pouca mulher entrando lá, mas terminando, as pessoas saem. Porque, querendo ou não, tá, uma mulher, às vezes, ela vai ser menos produtiva. Porque tem a questão do segundo turno, tem a questão Com certeza. do peso do trabalho doméstico. A gente viu muitas mulheres que têm filhos. Que acabaram abandonando o curso no meio, porque é muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Não dá pra achar que, tá, eu vou contratar uma mulher, mas eu quero que ela seja tão produtiva quanto um moleque de 22 anos que não tem mais nada pra fazer na vida. Que mora com os pais. Que mora com os pais. Sim, não, total. a gente tem que ter, sabe? Quero abrir vagas para pessoas de baixa renda. Tá, as pessoas de baixa renda vão ter uma base de escolaridade menor. Talvez tenham dificuldade com questões de lógica e matemática que alguém estudou numa escola particular não vai ter. Vão ter um conhecimento menor do inglês que uma pessoa que teve mais oportunidade. Então, a gente tem que se adaptar a esses fatos também. Não dá para você querer passar todo mundo pela mesma régua, sendo que as pessoas vêm de lugares diferentes Total. e têm pressões diferentes em cima delas. Então, isso é uma coisa que eu quero, se eu puder, trabalhar com isso também. Eu quero abrir oportunidade para outras pessoas, a mesma oportunidade que eu tive. E, assim, no momento, a equipe que eu trabalho tem uma tech lead mulher, que a Laís estava falando de ter referências, né? Cara, só de ter uma tech lead mulher, eu me sinto muito mais confortável conversando com ela. Eu me sinto muito mais confortável chegando pra ela e falando, eu não sei fazer isso, eu estou com dificuldade, porque eu sei que eu não vou ser julgada por ser mulher. Tipo, a mulher não sabe fazer. É como se tivesse uma barreira a menos conversando com ela. E eu acho que isso é muito importante também, que tenha esse tipo de relação de mentoria, sabe? De pessoas que estão mais na frente na área, que possam mentorar outras mulheres. Com certeza. Porque é muito mais fácil. Acho que vou até aproveitar esse gancho, porque eu também tô no momento, trabalhando com uma líder mulher. E é só de... Acho que as camadas para você falar, olha, eu acho que eu sofri uma microagressão aqui. Quando eu tive líderes homens, que eram pessoas incríveis, assim, não é essa questão, mas você fala, tá, como que eu vou falar isso? Será que... Ele não vai entender. tipo, assim, toda a carga de como que eu vou falar sobre isso e como que isso vai ser aceito quando você vai fazer... Que você vai fazer com uma líder mulher, é muito menor. Porque você consegue se expressar de uma forma mais de igual para igual mesmo. Tipo, a pessoa também já passou por essas situações, né? Então, é muito mais fácil dela entender... E começar a observar também, né? Se tá acontecendo, se não tá acontecendo. Tem coisas que você não precisa explicar. Que para um líder homem, por mais bem intencionado que ele seja, você vai ter que explicar. E se você não explicar muito bem, você pode não ser vai entender. Até mal interpretada, né? Então... Bom, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Foi muito gostosa, foi muito produtiva. A gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês. E... Bom, eu vou deixar esse espacinho para vocês deixarem um recadinho, se vocês quiserem. Para quem vocês quiserem. Recado, meu Deus. Acho que pra mim o recado é esse. Pegando na minha história, assim, acho que se você acha que programação é pra você... Eu tenho que olhar pra câmera, será? Olha. Ai, meu Deus. Se você acha que programação é pra você, tem ali alguma coisinha, não desista na primeira tentativa, assim. Acho que vale... Dá mais uma chance. Ou algumas chances ao longo da vida. Às vezes pode ter sido uma experiência ruim, pode ter sido num contexto que não fazia sentido. Acho que pode ser muito legal. Às vezes você não encontrou a forma que vai ser legal. Acho que é isso. Boa. É muito difícil. Você faz perguntas difíceis. Vocês comentaram das líderes mulheres. Eu tô com uma gestora mulher agora também. A minha primeira gestora... é uma maravilhosa também, que eu mantenho próximo até hoje. A gente se encontra, faz umas mentorias. Então, acho que uma coisa legal também de ter mudado de área foi romper um pouco da bolha, né? Sempre tem as bolhas dentro da bolha, mas, assim, sair um pouco de uma bolha e ver... Tem muito mais gente maravilhosa no mundo e quando a gente encontra essas pessoas, conseguir manter por perto é muito bom, importante na vida. E para quem está em posições mais de gestão, liderança, poder, ficar... atento a esse ponto, né, de como propiciar ambientes de verdade inclusivos, em que as pessoas realmente se sintam à vontade para ser elas mesmas, porque é aí que faz sentido. Total. Bom, eu acho que um recado para quem está querendo começar a aprender a programar não é fácil,
Se alguém tá querendo falar, programar é fácil, aprenda a programar em 6 semanas, essa pessoa está mentindo para você, querendo te vender alguma coisa. Porém, não é uma habilidade inata. Você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender, se você se dedicar e você estudar, você consegue adquirir essa habilidade. Não existe esse negócio de pessoa de humanas, pessoa de exatas, como você nasceu assim e vai ser assim para sempre. Você consegue aprender matemática, consegue aprender lógica, você tem essa capacidade, mesmo que você ache que não tem. Você pode desenvolver essa habilidade. E, especialmente para as mulheres na área, levantem outras mulheres, acolham outras mulheres, se juntem umas às outras. A gente tem que cuidar uma das outras. Porque no final a gente pela gente. Né? Uhum. É isso. E o meu recado final é obrigada por você estar aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like. Beijo, obrigada.